qual geração você pertence? Calma, eu vou explicar. A população em sua maioria é formada por 3 gerações distintas. A geração Baby Boomers, a geração X e a geração Y. A geração Baby Boomers é constituída por todos os indivíduos que nasceram nas décadas de 40 e 50. É a primeira geração a criar um estilo jovem e tiveram uma relação direta com o rádio. Em seguida veio a geração X, nascidos nas décadas de 60 e 70. Eles ganharam o mundo e foram influenciados pela TV. A geração Y é formada por todos que nasceram nas décadas de 80 e 90. Influenciados pela TV e internet, eles dominam os navegadores e consomem mais internet do que as gerações X e Baby Boomers. Essas 3 gerações se relacionam no mercado de trabalho. Entrevistamos 3 empresários da área de comunicação, um Baby Boomers do rádio, um X da TV e um Y da internet, e uma doutora em semiótica. Bom, na minha época, eu nasci em 1945. Eu lembro do rádio, meu pai, minha família tinha um radinho. Hoje, a família, não é, às vezes está em volta da televisão, não é isso? Antigamente estava em volta do rádio. Então, um radinho preto, RCA Victor, sintonizando em onda curta as grandes rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente a Rádio Nacional, ouvindo o Repórter Esso, ouvindo os programas de uma rádio de fora. Aí esse foi o meu primeiro contato com o rádio. Eu conheço o rádio desde que eu me conheço por gente, assim, sempre desde muito cedo, em casa, minha família, meus irmãos, minha mãe sempre escutaram muita música, gostaram de muita música em casa e sempre tinha um rádio ligado ou um antigo vinil tocando. Desde criança, sim, sempre tivemos TV em casa. O que eu peguei realmente foi a solidificação da TV a cores, né? Porque quando eu era bem criança ainda tinha muito TV preto e branco. Até lembro que algumas pessoas usavam uma fibra colorida assim, ou vermelha, ou de alguma outra coloração, para dar uma tonalidade, mas na imagem inteira, porque para mudar o preto e branco, né? Depois eu peguei bem a solidificação da TV colorida, né? Eu sempre consumi muita televisão desde cedo, assim, sempre foi muito fascinante. Tive, assim, acho que a sorte de nascer já, posso dizer, no meio televisivo, porque meu pai sempre trabalhou com isso, foi o fundador da TV Tarobá, e a TV Tarobá tem praticamente a minha idade, então desde muito pequenininho eu frequentei estúdio, depois os estúdios da TV Curitiba, que era a TV Manchete na época. Então assim, meu envolvimento com televisão sempre foi desde muito criança. E acho que talvez em função disso eu também consumia muita televisão junto com meu pai, assim, assistindo muitos programas. Eu acredito que com a TV, a nossa geração Y, ela foi muito mais influenciada pela TV. Nós pegamos uma geração em que a TV veio colorida, veio dinâmica, veio com maiores possibilidades e principalmente desses produtos importados aí do Japão, da Europa. Então a TV influencia muito mais. A TV nos trouxe aí talvez o começo da nossa caminhada aí afetiva. A gente tem e traz lembranças hoje com bastante carinho daquilo que a gente acompanhava na programação durante a nossa infância, a adolescência e no que a gente consegue acompanhar no dia a dia de hoje. É interessante que o rádio, de todas as fases dele, sempre houve uma espécie, eu diria, de ataque. Não, e o rádio vai morrer. Vai morrer quando surgiu a televisão. O rádio vai morrer quando... O rádio AM vai morrer quando surgiu o FM. O rádio vai morrer quando surgiu a internet, que iriam optar pela internet. A grande verdade é que o rádio foi se adaptando. Impressionante isso. E mesmo o rádio AM. Diariamente. Você tem uma informação no rádio, você tem informação na TV e você tem informação na internet. Eu enxergo que as possibilidades e a convergência só vai acontecer no momento em que existir e acontecer a integração. É preciso ter integração, é preciso que o profissional do rádio queira que o profissional de TV e o profissional de internet se conversam. São gerações com experiências diferentes, com talentos diferentes
e que demandam tempo e experiência diferentes. Falando principalmente agora na época da internet, exatamente o radiojornalismo, o rádio esporte, o rádio notícia, o rádio comunidade, quer dizer, o rádio voltado para a comunidade, ele ao invés de ter problemas com a internet, ele passou a se utilizar da internet como uma ferramenta maravilhosa para realmente abrir horizontes e levar o rádio a uma posição realmente extraordinária em qualquer lugar do país e do mundo. Vamos analisar o caso de Londrina, que tem um número de londrinenses muito grande fora em outros estados brasileiros e no exterior. E ele quer saber as novidades da cidade. Então é evidente que aí nada substitui o rádio que focaliza, o rádio que realmente durante todo o dia esteja voltado para a atualidade, para o noticiário. E é exatamente aí que o rádio AM, ou principalmente esse rádio noticioso, ele entrou para valer. Teve o primeiro contato com a televisão, foi em São Paulo, eu fui num casamento, final da década de 50, num casamento em São Paulo, que pela primeira vez aí tive contato com a televisão, assistindo o programa de televisão. E depois aqui em Londrina, com a vinda da TV Coroados para cá, e me marcou muito a televisão, porque no final da década de 70, a televisão, a Globo, ela tinha, e todas as suas afiliadas, naquele tempo não chamavam-se nem de afiliadas, elas apresentavam a novela gravada, nos rolos grandes, não é? O videotape. E o Jornal Nacional passou a ser transmitido ao vivo. Foi o primeiro programa que passou a ser transmitido ao vivo para algumas regiões do Brasil. Mas entre a novela e o Jornal Nacional sempre havia um espaço. E o que fazer com aquele espaço? Porque dependia do tempo, não é? do videotape, do capítulo que estava a novela. Então a Globo bolou um esquema e ali, naquele espaço, havia um comentário esportivo. E cada região tinha o seu comentarista. E aqui em Londrina eu fui um comentarista esportivo durante alguns anos. E o interessante, olha como eram feitas as coisas na época. Eu chegava na televisão e diziam: JB, você deve ter hoje uns 3 ou 4 minutos. Tá bom? Tá bom. Eu me preparava para falar 3 ou 4 minutos. Só que num determinado momento, levantava a mão, o câmera, já sabia que eu tinha 15 segundos para encerrar, para completar aquela linha de raciocínio, para dizer boa noite, e entrava o Jornal Nacional no ar. Então isso foi muito importante também até para mim, para dar esse traquejo e principalmente, quer dizer, o improviso, porque e quando atrasava o Jornal Nacional? Eu cheguei a fazer programa de 10 minutos. Eu tive assim, a minha paixão sempre foi a televisão, uma coisa que sempre teve presente na minha vida. Quando comecei na faculdade, eu tive a oportunidade de começar a fazer estágio numa produtora de vídeo. Que a influência da TV para mim, assim, na parte de entretenimento foi tão forte que realmente eu optei isso como profissão. E é engraçado, porque hoje eu não consigo utilizar a TV como entretenimento, porque a gente sempre está com esse olhar assim não, é o olhar crítico e o olhar assim também de pesquisa, né? Porque acaba sendo nossa maior fonte de inspiração mesmo. Bom, é isso, essa questão da web, a gente falando de TV e web, realmente eu acho que vai ter uma fusão total das duas mídias, né? Eu acho que vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Acredito que em poucos anos a gente não vai ter mais a TV como a gente conhecia antigamente. E isso por duas questões, não só as questões de software, mas de hardware também, que vão ser criadas para ter essa fusão das duas mídias. A publicidade ela vai vir colada no material que a pessoa deseja estar assistindo, e então assim, acho que vai ser muito mais segmentado, né?
Eu acho que não vai acabar a publicidade, não vai acabar a televisão, mas tudo isso vai se fundir numa nova maneira de acesso e de distribuição, né? Que com certeza vai usar como plataforma a internet. A TV fez parte e ela influenciou até o computador chegar nos nossos lares. A TV acabou sendo um suporte de entretenimento, de diversão, que em meados já dos anos 90 foi substituído pelo computador. O computador ele começou a fazer parte da minha vida muito cedo, logo com 11, 12 anos, e nunca mais saiu dela. Isso é uma coisa que eu não consigo, hoje eu não consigo lidar. Eu não sei como é que as pessoas faziam antes do computador e como que as coisas aconteciam. Então eu vivo disso, para isso que dedico boa parte do meu tempo. E hoje a internet é um meio, é o meu ambiente, é a minha casa. Aqui eu me sinto muito bem, faço o que eu gosto. E tem pessoas, né? Pessoas que fazem parte. A internet é um ambiente de pessoas. Os computadores desligados, eles são máquinas, são robôs. O rádio, a TV e a internet, eles podem sim se conversar, eles podem gerar resultados, e esses resultados, quem está lá do outro lado da tela, ouvindo, vendo ou compartilhando, interagindo, é que vai ser o principal beneficiado de tudo isso. É necessário talvez 2 elogios para que a gente possa dar uma bronca nessa geração Y. Eles não são muito ligados aí em chamar atenção, não gostam de ser chamados a atenção, né? Eles não trazem aí talvez às vezes uma bagagem de antigamente, que talvez a geração boomer ela consiga trabalhar melhor do que a gente. Então nós temos que aprender aqui no dia a dia, e elogia e depois pede mudanças, e essas mudanças podem vir ou não. Essas pessoas e esses meninos e meninas aí são um pouco incógnitas. Aliás, nós somos um pouco, estamos no agora e daqui a pouco podemos mudar a nossa opinião e enfim. Bom, a minha visão como empresário a respeito dessas novas gerações que estão entrando no meu segmento de trabalho, é o que eu sempre brinco com os meus sócios, com as pessoas que trabalham comigo. Vamos fazer logo o pé de meia, porque essa geração que está vindo agora realmente vai vir com uma nova leitura, né? Eu acho que a nossa geração foi muito importante, porque eu sou feliz por ter pego realmente a transição do analógico para o digital, né? O primeiro programa de TV que eu trabalhei, ele era finalizado ainda na ilha analógica. Hoje em dia a gente nem sonha, né, mais trabalhar nesse tipo de equipamento. Mas foi muito interessante pegar essa transformação, né? Eu escutei fita no Walkman, depois no Discman, hoje tem os iPads e iPods e iPhones, né? Falar de geração é bastante complexo e acaba inferindo em alguns aspectos. Hoje, com o advento da internet, nós podemos observar que o rádio, a TV, enfim, todas as demais linguagens se convergeram para esse ambiente. E esse ambiente, então, engloba todas as demais mídias e faz dela uma grande mídia de massa, que favorece um processo em rede. Mais do que nunca, você pode observar que o rádio, quando surgiu, assim como a TV, ele causou espanto na sociedade. Talvez até mais do que a internet, porque a internet ela surge nesse meio, e ela, por ser um aparato tecnológico que requer a manipulação, a criança e o adolescente então passou a apropriar muito mais desse mecanismo de comunicação do que os adultos. Então esse fato da interação foi um fator determinante para que essa geração pudesse apoderar desses meios. Claro que antes da internet, o celular também possibilitou a manipulação dos números, dos dados, ouvir música e tudo mais, também o videogame. Então, todos esses fatores vão levar a criança e o adolescente para esse ambiente com mais facilidade, diferente do adulto. Porque nós, a geração X, digamos assim, nós pertencemos a uma geração mais receptiva, uma geração que assiste TV, que assiste
o espetáculo, ela pouco interage, ela pouco tem uma ação efetiva com os meios. Ela está numa condição de recepção e ela tem que mudar o seu costume, o seu hábito para uma nova vertente, ou seja, para manipular o objeto, para manipular ações. Então, na verdade, você tem que destituir hábitos e construir novos hábitos. E isso é um pouco difícil para o adulto. Ele precisa ter mais boa vontade para isso. E ao passo que a criança e adolescente manipula isso com muita tranquilidade. Eu não acredito no conflito de gerações. Não é aceitável, porque é pai para filho e nós precisamos fazer e compreender que essa geração que está aí, ela tem um perfil diferenciado, ou seja, tem competências diferenciadas, sabe fazer muita coisa ao mesmo tempo, com certeza. Ela lê, ela ouve música, ela fala ao telefone, ela escreve, ela estuda, tudo ao mesmo tempo e agora. E nós, dessa outra geração receptiva, nós temos um pouco mais de dificuldade de lidar com tudo isso ao mesmo tempo e agora. Então nós temos uma capacidade maior de concentração, por outro lado. Nós sabemos lidar com essas diferenças sociais, nós conseguimos estabelecer essas relações. Quanto à questão mercado e consumo, a sociedade de forma geral, com exceção aos países que têm um regime, digamos, ditatorial, que não é o capitalismo, é provável que a internet ela estimula o consumo. Por quê? Você tem acesso, você consegue com muitas facilidades comprar uma passagem aérea, programar um passeio, uma viagem, você consegue comprar um produto, um eletrônico, qualquer outro tipo de produtos, sem sair da sua casa. Então isso, de certa forma, favorece esse ambiente onde você também consegue fazer pesquisas mais aprofundadas, digamos assim, num determinado produto. Você não compra no primeiro embate. Não é um produto que se coloca à sua frente e você escolhe aquele produto como sendo único. Não, você tem a possibilidade de pesquisar em demais sites, em demais ambientes, digamos assim, outras possibilidades, outros modelos, outras formas de consumo. Então, consequentemente, a internet ela favorece sim o consumo. É um meio que se estabelece uma nova relação. É uma relação que não é distanciada, ela traz o objeto próximo a você. Essa questão de dizer que o ambiente é um ambiente virtual, é um ambiente distante, não é um ambiente próximo a você. Talvez nunca estivéssemos chegado tão próximo de um objeto, como a internet nos proporciona. Então se estabelece sim o capital e o trabalho, o capital e o consumo estão muito próximos. E isso faz parte de uma sociedade, digamos nós, que é a sociedade de consumo. É uma sociedade de consumo, sim. Claro que nós precisamos trabalhar com as questões éticas, do que se compra, estabelecer critérios de compra, não um consumismo exacerbado que leva a desperdícios, mas comprar com qualidade, conscientizar nossos jovens para que eles consumam com maior qualidade. Exija daquela empresa que está vendendo que ela seja uma instituição socialmente responsável, que ela tenha o seu viés comprometedor para um mundo melhor. É por aí o caminho, é uma nova consciência que estabelece, ou seja, são novas relações que estabelece e que cabe a cada um de nós, de uma outra geração, conscientizar a população mais jovem, que é uma população mais consumista, para que elas possam olhar tanto as consequências positivas que esse ambiente favorece, quanto as negativas também, e ter uma percepção mais consciente sobre adquirir ou não um determinado produto. Então, por que não juntar? Por que não aproximar gerações? Por que não trabalhar todas no mesmo ambiente e potencializar as competências de cada uma delas para o bem da humanidade? É com esse olhar que nós devemos construir uma nova sociedade, mais democrática, mais humana, mais justa, pensando na coletividade. É por esse viés que nós temos que permear o futuro mesmo, e dar oportunidade a esses jovens, que eles têm
muita garra, muita determinação, sabem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Puxa vida, eu me lembro. Às vezes você ainda ouve isso. Eu gostava mais daquele som, né? Que era mais o som de transmissão do que esse som de agora, só nesse aspecto. Mas no mais, quer dizer, essa tranquilidade de você falar, tá ouvindo perfeito, você tem o celular, você tem a internet, se comunica com o estúdio 24 horas por dia. Então, esse choque de gerações, na verdade, ele não existe. Exatamente por isso. Porque quem sofreu muito lá atrás, hoje vê que é uma maravilha. Quem tinha problema de qualidade de som, vê hoje essa maravilha da qualidade de som. O que a gente vê, a facilidade para manusear, para mexer com internet, com sites e coisas, claro, aí os jovens têm uma facilidade, uma rapidez muito maior. Mas não há choque, principalmente no nosso meio não há choque. Eu vejo e acho que o importante é exatamente isso. Quer dizer, o jovem curtir bem, claro, com parcimônia, aliás, o meio termo sempre, não é? Nenhum excesso, ele é bom, curtir bem, porque vai crescendo e daqui a pouco assumindo responsabilidades e o que é fundamental. Hoje ele está muito mais ligado, hoje evidentemente que o jovem está muito mais integrado a tudo que acontece no mundo do que quando a gente, não é, há 30, 40 anos atrás, quando a gente recebia as notícias um dia depois, 2 dias depois, e não tinha realmente esses mecanismos e principalmente, não é, esse mundo na nossa casa como nós temos hoje.